Olá, meus queridos engenheiros, como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal. E nesse vídeo a gente vai abordar o mapa de cálculo diferencial integral 2. Matéria que, particularmente, eu tenho muito apreço, porque fui monitor dessa disciplina durante anos na minha instituição de ensino, tá bom? Desde já quero pedir humildemente para você deixar seu like, se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque me ajuda demais, pessoal. Bom, nosso primeiro mapa deste novo ano escolar que seguiremos juntos por muitas e muitas disciplinas. Bom, pessoal, esse mapa não está difícil, ao contrário, só que evidentemente é necessário ter um conhecimento prévio sobre determinados temas, como integração múltipla, seja integral dupla ou tripla, coordenadas polares, coordenadas cilíndricas. Então, apesar de não ter um nível de dificuldade muito alto, é necessário esse conhecimento prévio, tá bom? Então, o objetivo desse vídeo é justamente isso: trazer para vocês todo esse conhecimento, abordar todas essas questões necessárias para a gente realizar esse mapa juntos. Vamos lá, então. Separei uma aula aqui com um grupo de estudo que fizemos ontem. E, inclusive, se você tem alguns amigos que está interessado em aulas, tem o próprio grupo de estudo de vocês, ou tem interesse em fazer parte de algum, me manda um WhatsApp. Meu número está na descrição do vídeo. Vai ser um prazer ajudar você, tá bom? Vamos lá, então, pessoal. Bom, então tá aqui a nossa aula, então, sobre o nosso mapinha de cálculo diferencial integral 2. Bom, pessoal, ele aborda essencialmente integral de Riemann, pessoal, pelo menos nas duas primeiras questões, e isso vamos abordar aqui então. Bom, pessoal, a integral de Riemann graficamente, a integral pode ser definida como a área sobre a curva. Acredito que isso não é novidade para ninguém, pois eu suponho que todos já fizeram cálculo 1, certo? Bom, pessoal, aqui eu trouxe um exemplo clássico, né? Base de integral, que é a integral de polinômio. Polinômio é toda e qualquer construção algébrica que tem essa cara. X elevado a n mais x elevado a n menos 1, por exemplo, x ao quadrado mais x mais 3, por exemplo. Isso é um polinômio, e assim sucessivamente. Então, toda função algébrica com esse aspecto é denominada polinômio, beleza? E a gente pode concluir que a integral de um polinômio, pessoal, é dada por isso aqui. Ora, se antes eu tinha xn, a integral desse rapazinho é x, a potência que eu tinha antes, que era o n, mais 1. Bem tranquilo, né? E eu divido todo esse elemento por essa potência nova, n mais 1, entendeu? Antes, olha esse outro exemplo. Eu tinha x elevado a n menos 1. Então, vou ter que somar 1 lá em cima. N menos 1 mais 1 vai sobrar n. X elevado a n. E divido ele mesmo por essa nova potência, que aqui é n. Entendeu a ideia? E claro, no final a gente adiciona c, que é uma constante de integração, quando se trata de uma integral indefinida. O que é integral indefinida, pessoal? É aquela integral que não tem nem esse índice inferior, nem o limite de integração superior. Beleza? Bem tranquilo, né? Revisão de cálculo 1. Então, pessoal, tá aqui um exemplo clássico, né, de integral definida. E eu trouxe um exemplinho aqui pra gente resolver junto. Fazer um remember. Só uma revisãozinha bem rápida. Por exemplo, se eu tenho esse polinômio aqui, meus queridos, como que a gente integra isso? Bom, então a gente vai ter 1 a3, porque tá aqui, né? E onde tem fx, eu vou colocar o polinômio, tá aqui. Então vai ficar x ao cubo mais x ao quadrado mais 4d de x, beleza? Então isso aqui é igual a... Como eu vou integrar agora, então eu vou colocar entre colchetes, na verdade, né? Colchete, e aí vai ficar x ao cubo. Ora, então copio a base, que é o x. Era 3, então vai ficar 3. Aí eu vou somar 1, mais 1 lá em cima. E vou dividir todo mundo por esse novo expoente. Entendeu? Olha que fácil, galera. Mesma coisa para esse rapazinho aqui. Base x, conserva a base. Copio a potência anterior e somo 1. E divido todo mundo pela mesma coisa. 2 mais 1. Opa! 2 mais 1. 2 mais 1 aqui. Beleza? E mais 4. 4, que é uma constante, é só acrescentar a variável, que é x. Isso variando de 1 até 3. Olha que fácil. Então isso aqui é x elevado a 4 sobre 4 mais x elevado a 3 sobre 3 mais 4x
variando de 1 até 3. E agora, professor Matheus? Bom, agora é simples, galera. A gente vai ter que, primeiro, substituir. Onde tem x, a gente substitui por 3. Então, vou abrir um parênteses e fazer. Então, onde tem x, eu substituo por 3. Então, isso aqui vai ficar desta forma. Mais 3 elevado a 3 sobre 3 mais 4 vezes 3. Beleza? Menos, abro um parêntese, onde tem x, agora eu substituo pelo índice de integração inferior. Então, onde tem x, agora eu vou substituir por 1. Então, vai ser 1 elevado a 4, porque aqui está aqui, dividido por 4, mais quem? 1 elevado a 3 dividido por 3, 1 elevado a 3 dividido por 3, mais 4 vezes 1. E é isso. Então agora é só fazer a conta. Bom, 3 elevado a 4 é quanto, pessoal? Vamos fazer comigo? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 é 81 sobre 4. Mais 27 sobre 3. Mais 12. Menos, abro parênteses, 1/4. Mais 1/3. Mais 4. Beleza? Tranquilo, né? Bom, pessoal, e agora é só fazer a continha, continuar a conta algébrica, né? Que agora aqui é só soma e subtração de fração. Acho que é bem simples. Eu acredito que nessa altura do campeonato isso não é dificuldade para ninguém, certo? Então eu vou deixar vocês continuarem esse cálculo, porque agora é bem simples, não é nada de cálculo, agora é matemática básica pra gente ganhar tempo, beleza? Então entendeu a mecânica? Bem tranquilo, né? Integral de polinômio. Bom, pessoal, continuando então, agora a gente vai passar para a nossa querida integral dupla. Bom, pessoal, integral dupla a gente fala, né, integral dupla, por quê? Porque não é necessário fazer a integração com relação a duas variáveis distintas, por isso que é dupla. Então a gente vai ter uma variável x e y. Evidentemente que podia ser outras letras, tá? Z e y, z e w, enfim, mas são duas variáveis, por isso integral dupla. Bom, pessoal, assim como a gente tem integral simples definida, temos também integral dupla definida, galera. E aí fica com essa cara. Beleza? Lembrando que quando a gente tem integral dupla definida, esse primeiro termo aqui, ó, esse rapazinho aqui, essa integralzinha aqui com esses limites de integração, eles correspondem ao primeiro elemento infinitesimal, ou seja, então eles correspondem à variável x. Consequentemente, o segundo aqui corresponde à segunda variável, que no caso é y. Beleza? Bom, a gente vai fazer um exemplo juntos, evidentemente, para ilustrar. Tranquilo? Olha esse exemplo, pessoal. Então ele pede para calcular a integral dupla. Aqui está os limites de integração, dx, dy, e a função fxy, porque são duas variáveis, é dada por isso daqui. Outro polinômio, beleza? Só que com duas variáveis. Vamos fazer juntos, então? Então, ó, a gente vai ficar 0,2, só copiar lá, hein? 1,3, fxy, que é 2x ao cubo, menos y a 7, mais 1 dx vezes dy. Tranquilo? Beleza, e agora, pessoal? Bom, primeira coisa é integrar com relação à primeira variável, que no caso é quem? É quem está mais próximo do parênteses, então é o x, a primeira variável é x. Então a primeira integração vai ser com relação a x. Beleza? E detalhe, toda outra variável que não tem x, no caso y, ela é vista como uma constante. Por quê? Porque eu estou integrando com relação a x. E aí vai ficar como? Vai ficar 0, copio lá a segunda, porque eu quero integrar a primeira. E aí eu faço um coeficiente e eu integro. Simples. 2x ao cubo, pessoal. Conserva a constante, conserva a base, soma 1 no expoente. Então vai ficar 4 e lembra, divido por esse novo expoente. Menos. E agora, pessoal, complicou, hein? Y elevado a 7. Relaxa, pessoal. A gente está integrando com relação a quem? X. Tem x aqui? Não. Então isso é visto como constante nesse caso. O que eu faço? Copio o que é, entre aspas, constante e multiplico pela variável. Simples assim. Mesma coisa aqui para 1. 1 é constante? Sim. Então, copio a constante, 1, e multiplico pela variável em questão. E essa variável em questão está variando de 1 a 3 e dy. Simples assim, meus queridos. E agora, o que a gente faz? A mesma coisa. Eu tenho que substituir aqui, ó. Substituo primeiro todo mundo por esse 3, menos todo mundo substituindo por 1. Então, vai ficar como? Aqui vai ficar, onde tem x, eu vou colocar 3. Então, é 3 elevado a 4
sobre 2. Por que sobre 2? Porque 2, simplifiquei aqui, tá? 2 por 4, então fica 1 em cima e 2 embaixo, tá bom? Menos, onde tem x agora vai ficar 3. 3y7 mais 3, beleza? Menos, não esquece, depois de colocar o menos, coloca um parêntese, porque o menos vai multiplicar para todo mundo. Então agora onde tem x, vou colocar 1, vai ficar 2 vezes 1 elevado a 4 sobre 4, menos y7 vezes 1 mais 1. Olha aí que fácil. Isso, dy. Então isso aqui, integral de 0 até 2. De que, pessoal? 3 elevado a 4 a gente viu que é 81 sobre 2 menos 3y7 mais 3 menos. Isso aqui vai ficar 1 sobre 2 menos y7 mais 1. Tranquilo? Beleza, né, gente? E agora, pessoal? Agora a gente continua a conta. Então isso aqui, ó, vai ficar 0 a 2. Dá uma simplificada, né? Porque tem muito número aqui. Então isso aqui vai ficar... olha, a gente tem meio aqui, mais 1 aqui. Então isso aqui vai ficar 3 meios. Além disso, eu tenho 81 sobre 2 aqui. Beleza? E aqui eu tenho 3. Então se eu somo 81 sobre 2 com 3, isso aqui vai dar 87 sobre 2. Na dúvida, pessoal, pode fazer na calculadora, tá? Porque isso aqui é bem tranquilo. Menos 3y7 e menos, agora aqui, ó, 3 sobre 2. Por que 3 sobre 2? É esse rapaz mais esse aqui. Só que eles ficam positivos, certo? Só que tem um menos aqui, ó, do lado de fora. Aí fica negativo. E agora mais y sobre 7. Por quê? Porque era menos y sobre 7 aqui. Só que tem um menos do lado de fora. E aí inverte o sinal. Beleza? Então temos isso daqui. Então, ó, para simplificar ainda mais, a gente pode simplificar isso daqui por... Repara aqui, fração. Lei de fração, hein, pessoal? Soma e subtração de fração tem que estar o quê? No mesmo denominador. 2 embaixo, 2 embaixo. Opa, perfeito. Então isso aqui eu posso subtrair. Então vai ficar 84 sobre 2. Concorda comigo? Menos 3y7 mais y7. Menos 2y7. Tranquilo? dy. Foi? Agora é só fazer a integral, só que com relação a y. Olha aí que legal. Integral simples, só mudou a variável. Então, aqui, esse rapaz é o que? Constante. Então, ó, a lei lá, copio ele, 84 sobre 2, e só multiplico pela constante. Pronto, integral feita. E aqui é a mesma coisa. Copio a constante, conservo a base, era 7. O que vai ficar lá em cima? Somo 1. 8 sobre 8. Isso é variando de 0 a 2. Então, 84 dividido por 2 é 42. Então, isso aqui vai ficar... primeira coisa. Vai ficar... Nem vou colocar o 42... Vou colocar o 42, sim. E aí, eu vou substituir pelo 2 ali. 2. Por que 2? Porque tá aqui, ó. Substituo pelo primeiro. Menos 2 sobre 8. 2 ao oitavo. Menos quanto? Parênteses, 0. Por que 0? Porque quando eu substituir 0 por esse rapaz e 0 por esse rapaz aqui, onde tinha y, tudo vai zerar. Então, é só isso daqui, pessoal. E agora é só terminar essa conta, né? Porque isso daqui, ó, vai ficar 84 menos... deixa eu ver, isso aqui vai cortar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, isso aqui, ó, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, isso aqui é 16 sobre 4. E aí, eu vou deixar vocês finalizar essa conta. Que dá 16 dividido por 4, dá 4, né? 84 menos 4, isso aqui vai dar 80. Bom, entendeu, pessoal? É bem tranquilo. É um pouquinho trabalhoso, sim, mas concorda que é simples, fácil? Entendeu o procedimento? Vocês vão embora, sem sombra de dúvida. Ufa, foi integral simples, integral dupla, revisado, pessoal. Continuamos, então. Bom, pessoal, dado o mapa, as questões do mapa, eu trouxe para vocês uma revisão muito importante, que eu nem sei se é revisão para alguns, mas talvez pode ser a primeira oportunidade de aprender isso, que é coordenadas polares. Infelizmente ou felizmente, o mapa de vocês aborda bastante isso. Então é fundamental esse conhecimento, tá? É tranquilo, só é um pouco diferente.
um modo diferente de enxergar as coisas, eu diria, tá bom? Vamos lá? Bom, pessoal, coordenadas polares. Vamos começar então. Imagina esse círculo, beleza? Então a gente tem um círculo. Ok, professor Matheus, e aí? Bom, agora imagina aqui, nesse círculo a gente tem o quê? Esse ponto P, tranquilo? Beleza? Então, ó, e aqui eu tenho um centro do círculo. E aqui eu tenho um ponto P, todo e qualquer segmento de reta partindo do centro do círculo até sua periferia representa o que? O nosso raio, beleza? Nada de novo sobre o Sol. Sob o Sol, beleza? Perfeito, continuamos. Agora, eu peguei o mesmo círculo e fiz ele dentro do plano cartesiano. YX só para ficar melhor a ilustração. Beleza, então? Então a gente, recapitulando, tem um círculo que está centrado na origem, cujo raio é um raio R, enfim. Beleza? Aí, pessoal, pensa comigo. Concorda que qual é as coordenadas desse ponto P? Como assim, professor Matheus? Ó, por exemplo, se eu tenho isso daqui, ó, gente, x, y. E aí eu falo assim, coloca para mim um ponto V qualquer cuja coordenada é 2 e 1. O que isso significa, pessoal? Significa que em x, a coordenada x desse ponto é 2, então, ó, 1, 2, e a coordenada y dele é 1. Então, o que é isso? Significa que eu vou lá em x igual a 2, tá aqui, x igual a 2, e vou subir até y igual a 1, y igual a 1. E aí, onde cruzar, esse aqui é o nosso ponto V, beleza? Então, pessoal, qual é o nome que a gente dá a esse par ordenado? A gente chama isso de coordenada. São as coordenadas do ponto. É a identificação do ponto no plano, beleza? Então, pessoal, fazendo o mesmo agora para esse ponto P do nosso desenho. Então, agora o nosso objetivo é o quê? Encontrar as coordenadas do nosso pontinho P. Então, ó, se eu venho aqui no ponto P e traço uma reta vertical até cruzar o eixo X, eu vou encontrar naturalmente a coordenada X. Concorda comigo? Beleza? Então, significa que todo esse segmento aqui é a nossa coordenada X. Beleza? E eu até coloquei para vocês aqui na outra imagem. Beleza? Então, coordenada X definida. Tentei fazer de modo bem ilustrativo, deu um mega trabalho. Mas o meu objetivo é para que vocês entendam, de verdade mesmo. Por isso que acho que vale a pena todo esse esforço. Perfeito? Coordenada X definida. E para eu definir a Y, professor Matheus, simples. Vou lá no ponto, traço uma reta horizontal até cruzar o eixo Y. Cruzei, tem minha coordenada Y. Vamos ver? Olha lá. Tracei a reta horizontal, vou lá, minha coordenada Y. Tranquilo, né? Então, todo esse segmento aqui é a nossa coordenada Y e todo esse segmento aqui é a nossa coordenada X. Vá lá. Tranquilo, né, gente? That's okay for you. Ok, gente. Então, continuando. Bom, o que a gente conclui? Que as coordenadas do ponto P é o par ordenado, né? X, Y, tranquilo. E claro, né? Aqui a gente vai ter um ângulo θ com horizontal. Coloquei um ângulo θ qualquer, beleza? Tranquilo até aí, né? Bem tranquilo. Ó. Tentei bem devagar para ser bem ilustrativo e todo mundo entender. Suave? Bom, pessoal, continuando então. Agora, olha que interessante, meus queridos engenheiros. Repara comigo. Bom, aqui a gente tem um P, tem as coordenadas. Repara comigo que esse rapazinho aqui, ó, acompanha comigo. Isso e isso formam o quê? Olha aí, um triângulo retângulo. Concorda comigo? Isso é a mesma coisa do que um triângulo retângulo. Nossa, gente, perdoa eu conto com a boa vontade de vocês, hein, com relação ao meu desenho. Pelo amor de Jesus Cristo. Então, isso aqui forma um triângulo retângulo, cujo ângulo é θ. Qual é esse valor aqui, esse segmento? Olha aqui, é todo esse segmento aqui, que é Y. E esse segmento aqui é X, beleza? Concorda comigo que isso é equivalente ao triângulo retângulo? Né? Lembrando, o que é um triângulo retângulo, pessoal? Por que esse nome? Triângulo retângulo é todo triângulo cujo um de seus ângulos internos vale 90 graus. E aqui a gente tem 90 graus ou ângulo reto, é sinônimo, beleza? Então, quando a gente tem um triângulo cujo um dos ângulos internos 90 graus, ele é denominado triângulo retângulo. Beleza, pessoal? Então, olha, essa regiãozinha ela equivale a um triângulo retângulo.
Olha lá, eu até desenhei aqui para ficar mais claro para vocês. Olha aí que legal. Então, isso tudo aqui equivale a esse triângulo retângulo. Cuja hipotenusa, o que é a hipotenusa, pessoal? É o maior lado do triângulo retângulo. Ele vale R, que é o próprio raio. Esse cateto, que é o cateto adjacente, vale X. E esse outro cateto aqui, que é o cateto vertical, vale Y. Beleza? Ah, o que é isso, professor Matheus? Cateto adjacente, oposto, hipotenusa. Então, seguinte, pessoal, hipotenusa. Num triângulo retângulo, sempre o maior lado do triângulo. Então, naturalmente, é o R aqui. Beleza? Então, esse aqui é a nossa hipotenusa, pessoal. Beleza? Agora a gente tem os catetos. Catetos são os outros dois lados do triângulo que não são hipotenusa. E temos dois catetos, o oposto e o adjacente. O que é o oposto? Oposto é oposto a quem? Se algo é oposto a alguma coisa. E qual é essa alguma coisa aqui? É o ângulo. Então é oposto ao ângulo. Então se o ângulo está aqui, o que é o oposto a ele? De frente para ele é esse lado aqui, ó. Concorda comigo? Que é esse lado vertical. Então que é o Y. Então o Y é o nosso cateto oposto. Beleza? Consequentemente, o outro que não é o oposto é o X, que é o nosso cateto adjacente. Lembra disso? Lá do nono ano, primeiro grau, não sei. Lembra? Pois é. Tarará, tá de volta. Beleza? Então a gente tem esse triângulo retângulo. E aí, pessoal, a gente tem as relações trigonométricas lá da trigonometria, que envolve hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente, seno e cosseno. Não lembra? Tranquilo, o professor Matheus trouxe para vocês aqui o quadradinho com essas relações. Está aqui. Então, o seno é o que? O nosso cateto oposto sobre hipotenusa. E o cosseno é o que? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, tendo em vista esse conhecimento, a gente pode fazer as associações aqui. Ora, quem é o nosso seno no nosso triângulo? Bom, vamos lá então, ó. Vem comigo. Então, o seno de θ, ele é igual a cateto oposto, tá aqui, ó. Cateto oposto, vou colocar CO, porque é muito grande, sobre hipotenusa. Concorda comigo? Então, o seno de θ no nosso triângulo é... Quem é o cateto oposto? Olha aqui, é o Y. Oposto, em frente para o ângulo, é Y. Sobre hipotenusa, que no nosso caso é o raio, maior lado do triângulo, beleza? Então, ó, pessoal, posso isolar o Y, certo? Como? Ora, o R está fazendo o que no Y? Ele está dividindo o Y. Ora, se o R do lado direito ele está dividindo, ele pode passar para o lado esquerdo fazendo o que? O inverso. O inverso de dividir é multiplicar. Então, ele dividir e agora ele vai passar para lá fazendo o que? Multiplicando o seno de θ, que é igual a Y. O que eu concluo? Que Y é igual a R vezes seno de θ. Vai lá. Então é daqui que vem aquela história. Ah, Y é R seno θ. Então, é aqui. Acabei de provar, demonstrar para vocês de onde saiu essa historinha. Beleza? Foi? Então a gente descobriu qual o valor da coordenada R da coordenada Y do ponto R seno θ. A gente pode fazer o mesmo então com a coordenada X, né? Naturalmente. Só que repara que o X não é o oposto, é o cateto adjacente, porque ele não é o oposto. Qual é a relação que envolve o adjacente? É esse daqui, que é o nosso querido cosseno. Então, ó, o cos de θ, que é o cosseno de θ, é o cateto adjacente, CA, sobre a hipotenusa. Então, nosso cos de θ é... Quem é o cateto adjacente? Está aqui, é o X. X sobre R. Logo, aquela mesma história. O R está dividindo o X, então ele vai passar para o outro lado fazendo o quê? Multiplicando. Então, cosseno θ é igual a X, beleza? Logo, o que a gente conclui? Que o X é R vezes cos de θ. Tcharam! Ai, gente, que isso é muito legal. Mais legal que isso é o jogo do Flamengo, galera. Bom, pessoal, R cos de θ. Logo, conclusão que o X é igual a R cosseno, Y é igual a R seno. Caramba, que legal, gente. Pronto, pessoal, questãozinha clássica de Enem. Muitos concursos também. Ajudando o pessoal em alguns concursos aí da vida. E direto, muito recorrente. E também agora está presente no mapa de vocês, tá bom? Beleza? Respira, toma uma aguinha, que eu sei muita coisa. Tranquilo, pessoal? Vamos seguir então? Let's go! Bom, pessoal, então o que a gente conclui? Que esse pontinho P lá do início, as coordenadas dele
são as coordenadas x e y, onde x é r cosseno θ, y é igual a r seno θ. A essas coordenadas aqui, que está em função do raio e do ângulo, a gente dá o nome de coordenadas polares. Então, essas são as famosas coordenadas polares. Agora vocês sabem. Por que isso é útil? Porque em integração, pessoal, nem sempre a gente vai trabalhar com coordenadas cartesianas, que é x, y, z. A gente muitas vezes vai ter que transformar essas coordenadas em coordenadas polares. Por quê? Porque o cálculo é extremamente mais fácil. Em alguns casos é até impossível fazer na mão, porque é uma integral extremamente difícil e complicada. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente faz essa conversão para coordenadas polares, fica extremamente fácil. Inclusive, esse é o caso do mapa de vocês, que a gente vai fazer já já. Beleza? Tranquilo, né? Bom, continuando, pessoal, aqui eu trouxe um exemplo, então, de integral dupla, usando coordenadas polares, que é o que a gente acabou de ver. E a ideia é o quê? Calcule a área do círculo ao lado, cujo raio é 5. Então, a gente tem um círculo aqui, e o raio dele é 5 centímetros. Faço o cálculo usando integral dupla e coordenadas polares. Ora, como que a gente calcula a área? Pessoal, usando integral dupla. A área é igual a integral dupla de uma região, da região de integração dA. Beleza? Esse dA, pessoal, que é o infinitesimal de área, ele é dx vezes dy em coordenadas. Coordenadas o quê? Cartesianas. Só que em coordenadas polares, esse dA ele equivale a r de raio vezes dr vezes dθ em coordenadas polares, pessoal. Beleza, professor Matheus? Uma dúvida maior. Quando eu vou usar uma, quando eu vou usar outra? Dica, anota isso. Faça uma tatuagem com essa informação. Pessoal, toda vez que o domínio de integração, ou seja, essa região na qual a gente vai integrar for circular, coordenadas polares. Sempre, sempre. Por quê? Porque é muito mais simples. Então, você já viu algo circular? Opa, o professor Matheus falou em coordenadas polares. Então provavelmente vou ter que transformar. Exatamente, é isso, sempre. Valeu? Então, pessoal, quem vai ser o nosso x e o nosso y, pessoal? O nosso x, então, como a gente já sabe, o x é igual a r vezes cosseno de θ. E o nosso y é igual a r seno de θ. Tranquilo? Só que, claro, a gente tem que definir de onde, até onde cada um desses parâmetros, r e θ, varia. Então, pessoal, quando a gente tem um círculo, ora, pensa comigo, um círculo. O raio dele, por exemplo, tá aqui, ó. O raio ele vai variar do zero, que é a origem, até o valor máximo, que é 5, porque a gente está falando de área, beleza? E o ângulo, ora, repara que aqui está o θ, certo? Essa reta, esse segmento de reta aqui, ó, que representa o raio, ele começa aqui e aí ele vai percorrendo todo o círculo. E repara, quando ele estiver aqui, concorda comigo que o θ já vai estar aqui? Quando ele estiver aqui embaixo, o θ vai estar aqui embaixo. Ou seja, quando ele percorrer toda a área, o θ vai fazer uma volta completa. Ou seja, o valor final de θ é 2π. Então, o θ começa no zero e vai até 2π. Ou seja, isso aqui é onde o zero, uma hora igual ao θ, ele vai variar de 0 até 2π. E o r, que é o raio, ele vai variar de quanto? De 0 até 5. Por quê? Porque o raio é de 5, então ele vai de 0 até 5. E quando fizer isso, vai percorrer toda a área do círculo. Legal, né? Muito legal. Então pronto, pessoal, a gente já tem o intervalo de variação, perdão, do θ e do r. A gente sabe que é coordenadas polares. Tem que escrever isso, tá? Quando você for fazer alguma prova, alguma coisa do tipo, informal. Usando coordenadas polares, sabemos que x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ. Onde o θ tem essa variação, o r essa variação. Perfeito. E agora é só substituir na fórmula. O a é igual a essa integral aí. O a, então, é igual a r, como é polar, isso aqui, ó, o dA é o que? R, dr, dθ. R vezes dr vezes dθ. E agora, muita atenção. Dr, de quem é essa primeira integralzinha aqui? Ora, é do que está mais perto, então é dr. O dr varia de quanto a quanto? Tá aqui, de 0 até 5. Então, isso aqui é 0 até 5. Logo, a segunda integral é do que está mais longe, que é o θ, que varia de 0 até 2π. Então, 0 até 2π.
Ah, gente, montamos a integral, agora é só resolver. Tranquilão, tranquilão. Vamos resolver na próxima página, porque agora tá bem poluído aqui, hein? Então, ó, retomando, na verdade, né, o que eu escrevi lá. 0 a 2π. Isso aqui vai de 0 até 5. De R vezes dr vezes dθ. E agora, integralzinha. Por isso que eu fiz a revisão com vocês, porque a gente vai usar exatamente aquilo. A igual a. Então, conserva a primeira integral, resolva a segunda. Então, vai ficar r ao quadrado. Era só r, certo? O expoente, então, quando não tem nada, significa que tem 1. Então, vou somar 1 lá em cima. Então, vai ficar 1 mais 1 vira 2. E divido pelo novo expoente, beleza? Esse variado de 0 a 5 é isso, dθ. Tranquilo? Beleza, né? Até aí, né? Então, essa área é igual a integral de 0 a 2π. E aqui a gente vai substituir. Onde tem r, a gente coloca 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado sobre 2 menos 0, né? Porque quando eu substituir por r, vai dar 0. dθ. Tranquilo? Então, essa área é igual a integral de 0 até 2π de 25 sobre 2 dθ. Beleza? Tranquilo, né? E agora é só finalizar. Bom, agora a gente tem que integrar de novo, só que agora é com relação a θ. Só que repara comigo, tem θ aqui dentro? Não, né? Tem 25 sobre 2 que é constante. Então, qual é a regra de integração nesse caso? Colchete, quando é constante, eu copio a constante, 25 sobre 2, e multiplico pela variável, que no caso é θ. E θ está variando de 0 a 2π, tá aqui, ó, 0 a 2π. Beleza, e agora é só substituir. Onde tem θ eu coloco 2π, então é 25 sobre 2 vezes 2π, menos, onde tem θ eu coloco o segundo limite, só que é 0, né, então vai zerar. Então isso aqui é, esse 2 corta com esse 2, isso aqui vai ficar igual a 25π, que é igual a área do nosso círculo. Tcharará, calculamos. E eu pergunto, será que tá certo, pessoal? Bom, não sei, podemos conferir. Como? Bom, a área do círculo, gente, circunferência todo mundo sabe, πr ao quadrado. Será que vai dar certo? Conferindo. Então, ó, a área é igual a π vezes o r ao quadrado. A área é igual a π vezes o r, que é 5 ao quadrado. Isso aqui é igual a 25π, porque 5 ao quadrado é 25 vezes π é 25π, que é exatamente o que encontramos. Caramba, gente, vocês são os melhores. Ai, mas legal que isso é só o Gabigol fazendo gol do Palmeiras no Vasco. Bom, pessoal, entendeu? Então, agora vocês são expert em integral dupla em cálculo de área por esse método, beleza? Foi claro? Puxa, eu espero que sim. Bom, pessoal, vamos continuar então. Para finalizar toda essa parte de revisão, essa parte teórica e entrar no mapa, eu trouxe para vocês o último tópico, que é a integral tripla, visando o cálculo de volume. O volume de um sólido, pessoal, sólido é o que, pessoal? É uma figura em 3D, ponto, sólido. Ele é definido como? Ele é definido pela integral dupla de dV. E aí, assim como, lembra lá na área que a gente acabou de fazer, a área, olha que interessante, a área é igual a integral dupla de dA. Agora já o volume é a integral tripla de dV. Por que isso? Porque a área, pessoal, é num plano, é em 2 dimensões. Volume é sólido, é em 3 dimensões. Então, área, plano, 2 dimensões, integral dupla. Volume, sólido, 3 dimensões, integral tripla. Legal a associação, né? Bom, pessoal, então resta agora definir quem é dV. Aí eu trouxe para vocês. No caso de coordenadas cartesianas, dV vai ser dx, dy, dz. Tranquilo. Qual é o exemplo clássico disso? É isso daqui, ó. Exemplo clássico. Oh, Jesus, o desenho do professor Matheus é horroroso. É y e x, eu tenho isso aqui, ó. Um exemplo clássico é isso aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, um cubo. Ó, repara. Se eu tenho um cubo, por exemplo, isso daqui, ó, como esse, aí, ó, isso aqui é coordenadas cartesianas. Então, dx é essa variação, o d é porque não ficou retinho, né? Mas isso aqui é dy e essa aqui é a altura, dz. Então, isso é um caso clássico de coordenadas cartesianas. Só que a gente vai ter que usar outro, né? Que é a nossa famosa coordenadas cilíndricas. Mas calma, já vou explicar. Por quê? Coordenadas cilíndricas, pessoal, é exatamente
o mesmo raciocínio das coordenadas polares, só que tem uma diferença. Coordenadas polares a gente viu que é um plano, tá no plano, x, y, 2 dimensões. Quando a gente quer utilizar isso, só que para um sólido em 3 dimensões, a gente muda o nome um pouquinho. Em vez de coordenadas polares, a gente passa a chamar coordenadas cilíndricas, só isso. Por quê? Porque a gente vai ter um acréscimo de uma coordenada, que é a terceira, que é o quê? É a coordenada z. Antes a gente só tinha x e y. Lembra lá que era o círculozinho aqui, ó, y, x. Aí, ó, só 2 coordenadas. Só aqui, ó, no plano. Agora não, agora a gente está no 3D, no espaço. E aí a gente vai ter o acréscimo da coordenada z. E aí, por ter esse acréscimo, a gente muda o nome. Em vez de ser polares, a gente chama de cilíndrica, só isso. E o dv nesse caso de cilíndricas é o que, pessoal? É r dz dr dθ. dz tá aqui, ó, em z, beleza. R é o que? É o raio, a variação do raio, e dθ é a variação do ângulo, tranquilo. Só que aí tem uma diferençazinha, né? A gente tem esse Rzinho aqui que multiplica. Aí você vai me perguntar, como todo aluno, pessoal, de onde vem esse Rzinho isolado aí? Por que isso? Então, pessoal, tem algumas consequências de fazer essa transformação. Lembra que era x, y, z, agora a gente está trabalhando com rθ? Então, tem uma consequência nesse caso que é justamente o fator de correção que a gente chama, fator de correção da transformação, também conhecido como jacobiano. E toda vez que a gente fazer uma transformação, a gente tem que fazer essa correção. E para fazer essa correção, a gente acrescenta determinados elementos. Quando se trata de transformação entre coordenadas cartesianas, x, y, z, para cilíndricas, a gente vai acrescentar o que? Esse elementozinho aqui, esse R. O mesmo vale para coordenadas polares, pessoal. Se você voltar aqui, repara que eu coloquei esse Rzinho aqui, ó. E esse Rzinho aqui não foi só dr dθ. Repara aqui, ó. Olha aqui, ó, no dA, qual era o dA significa em quem? Coordenadas polares. R dr dθ. Esse Rzinho é exatamente aquele mesmo elemento. Ele é oriundo dessa transformação, beleza? Jacobiano. Vocês certamente vão ver isso na aula de vocês, tem no livro, beleza? Então o que vocês têm que saber é volume. Eu preciso saber que em coordenadas cilíndricas dv é igual a r dz dr dθ. Ponto. É isso, pessoal. Com isso vocês vão embora, beleza? Então, pessoal, finalizada a nossa primeira parte. Agora a gente tem todas as ferramentas necessárias para a gente fazer o nosso mapa e garantir aquele 10. Trouxe aqui já para vocês no nosso caderninho, nosso mapa. E a gente tem a seguinte questão. A gente tem uma placa de Petri, trata-se de um recipiente de vidro em formato cilíndrico, logo coordenadas cilíndricas, tá vendo? Por isso, pessoal, que eu expliquei para vocês, tudo tem um porquê. A pronta entrega, a empresa possui estoque em várias dimensões, um comprador te enviou um e-mail dizendo que precisa de um lote de 1000 placas, com um volume entre 45 e 55. Você foi verificar o estoque e notou que na embalagem das placas de Petri só estava escrito o raio e a altura. E agora? Será que tem ou não o volume indicado dentro da faixa indicada pelo cliente? E agora? Bom, letra A. Uma das embalagens das placas de Petri diz que a mesma tem raio de 4 e altura de 1 centímetro. Será que a placa cumpre com a demanda do comprador? Faça os cálculos do volume utilizando integral tripla. Acho que agora, com isso, vocês entenderam por que toda essa primeira explicação anterior. Então, pessoal, aqui a gente vai usar a integral tripla. Então, a gente tem uma placa que pode ser modelizada como um cilindro, porque o formato é cilíndrico, beleza? Então, a gente tem um cilindro cujo raio é 4 e a altura é 1, beleza? Então, pessoal, bem tranquilo essa, né? Porque lá num plano cartesiano, então, ó, a gente tem um cilindrozinho aqui. No plano, ó, perdão, no espaço, né? Então, ó, tem um cilindro cuja altura, lembra lá? Os eixos é Z. Isso daqui. Então, a altura corresponde ao Z. Isso aqui vale 1 e esse raio aqui vale 4, né, pessoal? Então, aqui a gente vai usar o que? Conforme eu já falei, coordenadas cilíndricas. E aí, lá no mapa de vocês... Aí, claro, né? Vocês têm que ser bem específicos, né? E explicar direitinho pro corretor para tirar aquele 10. E aí você escreve dada... escreve assim, ó. Dada a geometria do problema, usaremos, então,
usaremos, então... Nossa, tá horrível minha letra, né? Coordenadas cilíndricas. Pessoal, eu sou professor universitário, né? Professor acadêmico na nossa universidade e em outra universidade, evidentemente não é na Unicesumar. E coisa fundamental, pessoal, que todo professor espera é isso, a explicação, o que você está fazendo. Então, por isso, dada a geometria do problema, usaremos então coordenadas cilíndricas. Assim temos o que, pessoal? Que o x é igual a r cosseno de θ, a mesma coisa que a gente viu na nossa revisão. O y é igual a r seno de θ e o nosso z é igual a o próprio z. Z não tem essa transformação. E aí vocês têm que especificar qual é a variação de cada um. Cada um tem r, θ e z. O r ele vai variar de 0 até o valor máximo do raio, que é 4, né? Então, o seu próprio valor. Além disso, o θ ele vai variar, como a gente já viu, de 0 até 2π. E o nosso querido, o z, né? Ele vai variar de... O z ele vai variar de 0 até 1, porque a altura é 1. Pronto, pessoal. Agora é só fazer os cálculos. Que cálculos, professor Matheus? Exatamente, cálculo do volume. Lembra que eu dei para vocês lá a expressão que o volume é igual a integral tripla g dv. Só que em coordenadas cilíndricas, quem é o dv, pessoal? Vocês lembram? Em coordenadas cilíndricas, o dv é r vezes dz vezes dr vezes dθ. Pronto, agora é só, naturalmente, né, escrever também, que eu não escrevi, os intervalos de variação de cada um. Então, a última integral, que é essa, representa, ela pertence a essa última variável, então é θ. Então, a última vai variar de 0 até 2π. Bom, a segunda, ela pertence à segunda variável, que é r. O r varia de quanto, pessoal? Tá aqui, ó. O r varia de... Então, essa aqui, θ, já foi. O r é de 0 até 4. Então, já foi. E por último, a primeira integral pertence ao que está mais perto, que é z. Então, varia de quanto? De 0 a 1. Por isso é importante, tá vendo? Escrever isso daqui, ó, essa variação. Aí o corretor vai ver direitinho e vai dizer, poxa, ele realmente entendeu e tem propriedade no que está fazendo. De 0 a 1. E r vezes dz vezes dr vezes dθ, beleza? E agora, pessoal, a gente continua o nosso game. Integralzinha tripla de polinômio. Por isso que a gente fez a revisão. Agora vai ser fácil para vocês. Então vamos lá. Resolver a primeira integral. Então copia as outras duas. 0 até 4 e vou resolver a primeira. Ora, a primeira é com relação a quem? Com z. Tem z aqui? Não. Então, esse r aqui vai ser visto como uma constante, porque não tem z. Eu estou integrando com relação a z. E aí, o que a gente faz quando é constante? Copia a constante e acrescenta a variável. E, claro, o intervalo de integração, que é de 0 a 1, e copia o restante, dr dθ. Beleza? Então, esse volume é igual a 0 até 2π 0 a 4. E agora aqui a gente vai substituir. Onde tem z eu vou colocar 1. Então vai ficar 1 vezes r menos, e agora onde tem z eu coloco 0, menos 0 vezes r vezes dr dθ. Beleza? O que a gente conclui? Que disso daqui vai sobrar quem, gente? Isso aqui é 0 até 2π 0 até 4 de r vezes dr dθ. Por quê? Porque 1 vezes r é r. E 0 vezes qualquer coisa é 0. Então só sobra o r. Olha, a integral já está diminuindo. Continuamos. Agora, pessoal, continuando. Então esse volume ele vai ser igual a 0 até 2π. E agora a gente tem que integrar o r com relação com a próxima, com o próprio r, dr. Então agora ele não é mais constante, então ele é a própria variável. E como a gente integra isso? Então r, qual é o expoente dele? Não tem nada, significa que é 1, sempre é assim. Quando é 1, a gente pode omitir, então é 1. Então se é 1 em cima, o que a gente faz? Acrescenta 1 no expoente anterior, então vai ficar r, era 1, então vou acrescentar mais 1 e vou dividir por 1 mais 1, pelo novo expoente. Isso variando de 0 a 4,
E agora é só copiar o que restou. Então, esse volume é igual a 0 até 2π r ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 4, dθ. Beleza? E agora, pessoal, meus queridos, mesma coisa. Onde tem r, agora a gente vai substituir, meus queridos. Então, isso aqui é, onde tem r, eu vou colocar o quê? 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2. Tranquilo? Dθ. Então, esse volume é igual a integral de 0 a 2π de... Quanto que é 0 ao quadrado? Isso aqui vai dar 0. 4 ao quadrado é 16. 16 dividido por 2 dá 8. Então, isso aqui é 8 vezes dθ. E agora a última integral, finalmente, para finalizar. Então, esse volume é igual... Como que vai ser essa integral, meus queridos? 8 é o quê? Constante. Então, copia a constante e só multiplica pela variável, que é θ. E vai variar de 0 até 2π. Então, esse volume é igual onde tem θ. Primeiro, eu vou substituir por 2π. Menos onde tem θ, eu vou substituir por 0. Então, esse volume é igual a 16π. Vai lá, prontinho, letrado, o mapa de vocês está feita, meus queridos. Legal, né? Muito legal. Pronto, pessoal, tá aí, 16π. Entendeu a ideia? Muito legal, né? Então a gente, enfim, fez o cálculo do volume usando a integral tripla. Tranquilo? Beleza, então, ó, que é a parte mais difícil, óbvio, dessa questão é isso. Ele pergunta na B: compare o valor da placa obtido na questão anterior com a integral tripla com a fórmula do volume do cilindro, que é V igual a πr ao quadrado, área da base, vezes a altura, πr ao quadrado h. E ele pergunta o que se pode concluir. A gente vai fazer agora, então. Vamos lá. Então, esse foi o valor encontrado com a integral tripla. Então, eu vou colocar agora de azul com o volume. Então, ó, tá aqui, ó, letra B. Letra B, o volume é π vezes r ao quadrado vezes h. O volume é igual a π vezes... Quanto que é o r? O r vale 4, né? Então, é 4 ao quadrado vezes a altura, que é 1. Então, V é igual a π. Quanto que é 4 ao quadrado? 16 vezes 1. Então, isso aqui é 16 vezes 1, 16. 16 vezes π é 16π. Tá aqui o volume que... é igualzinho. Vocês são os melhores! Portanto, quem que se pode concluir? Concluímos que o volume obtido pelo cálculo através da integral tripla é exatamente o mesmo resultado calculado pela expressão do volume do cilindro. Pronto, é isso que o professor espera de vocês. Legal, né? Com isso a gente prova que de fato são coisas equivalentes. Beleza? Muito legal. Eu amo isso, gente. Eu amo esse professor, eu amo cálculo, eu amo minha engenharia. No caso, eu sou engenheiro civil, né? Mas todas as engenharias, eu amo. É muito legal. Gente, mais legal que isso, só o título do Flamengo da atual Libertadores que vai acontecer, eu sei. Bom, meus queridos, letra C, para finalizar. Faça um esboço da placa de Petri utilizando o software GeoGebra e confira se o volume do sólido obtido foi o mesmo daquele obtido na fase anterior. Beleza, então aqui, ó, só para usar o GeoGebra, como o GeoGebra dá o valor numérico, só calculando, o volume é igual a 16π, certo? Só que o π é 3,14, então é 16 vezes 3,14, pessoal. Então isso aqui é aproximadamente, calculadora, quanto que é, cadê o π? Π vezes 16, isso é 50,26, 50,26,5, que é aproximadamente 50,27 centímetros cúbicos. Então, esse daqui, ó, vou até colocar de vermelho, é o nosso volume, tá? 50,27 centímetros cúbicos, tá? Em decimal, substituindo o π por 3,14. Beleza? Então, agora a gente vai fazer todo esse sólido cilíndrico lá no GeoGebra
E depois a gente vai calcular o volume no GeoGebra e vai verificar se o GeoGebra fornece esse mesmo valor que a gente encontrou aqui. Beleza? Vamos lá então? Vem comigo, gente. Vamos lá. Tá aqui o nosso querido GeoGebra, que eu já dá uma atualizada, que eu havia já deixado aberto para vocês, meus queridos, se a internet nos ajudar. E eu acredito que ela vai. Já ajudou. Tá aqui então o nosso GeoGebra, beleza? Bom, pessoal, então agora vem a questão, né? Pô, professor Matheus, como eu desenho um cilindro no GeoGebra? Tranquilo, gente, estou aqui para ajudá-los. Primeira coisa, pessoal, vocês têm que definir o centro da base, tá bom? Como assim? Vamos lá, vou até voltar aqui no nosso caderninho para eu explicar para vocês. Por exemplo, a base tá aqui, lá o GeoGebra, tá aqui o Z, o eixo Z, o eixo Y e o eixo X. Então, ó, vou colocar de azul. Então, esse aqui, a origem, vai ser o centro da minha base. Por quê? Porque o meu cilindro, ele vai estar aqui, ó. Então, essa é a base do meu cilindro, beleza? Então, ela tá aqui. E aí, o cilindro é só isso daqui, né? Aí vem aqui e fecha aqui, beleza? Então esse aqui é o centro da... Então tem que informar esse ponto aqui, que é a origem 000, e esse ponto aqui, que corresponde, ela mesma cota do centro, só alterando a altura, o Z, que vai representar justamente a altura. Então qual é o ponto da origem? O ponto que eu vou chamar de A é 000, e o ponto que eu vou chamar aqui de B é igual a o mesmo 000 em XY, só que a altura do meu da minha pecinha, do meu cilindro é 1. Então isso aqui vai ser 1, beleza? Então é só isso. E claro, o nosso raio ele é igual a 4 centímetros. Então a gente tem que formar isso e o raio no GeoGebra, beleza? Então vamos lá, que ó, pessoal. Então ó, vamos lá, primeiro ponto, A é igual a 0,0,0. Enter. Beleza, olha lá, ele fez o Azinho aqui. Tranquilo, e agora? Agora eu vou colocar um ponto B, que vai ser o 0,1, porque a altura é 1. Então tá lá também. Beleza. E agora? Bom, pessoal, agora é simples. A gente tem uma função no GeoGebra que chama cilindro, e essa função ela vai já nos fornecer todo o cilindro, e a gente vai precisar apenas informar o ponto A, o ponto B, que foi por isso que eu já criei eles, e o raio. Então, ó, vem comigo. Então, ó, o nosso cilindro, então, ó, vai ter uma função cilindro, e tá aqui, ó, essa segunda aqui, ó, ponto, raio. E aí você clica. Qual vai ser o primeiro ponto? É o ponto A. Então, informei lá, A. O segundo ponto B, informei lá. Aí eu vou pro ladinho, e qual é o raio, Matheus? O raio é 4. E aí... olha lá que maravilha, dou um Enter e acaba. E olha aí o cilindro formado, e embaixo ele forma o que? O volume do cilindro, que no caso é 50,27. E olha aqui que a gente... não, será que é a mesma coisa? Será? My God, olha aqui. É exatamente o mesmo valor, meus queridos. Será que é mágica isso, gente? Meu dia de sorte? Acho que eu vou jogar na Mega Sena, hein? Bateu o mesmo valor. Acho que é meu dia de sorte, eu vou ficar milionário. Bom, pessoal, entendeu a ideia? Então, tá aqui no nosso GeoGebra a demonstração e a ilustração do nosso cilindro. Entendeu, pessoal? Então, fiz com vocês toda essa etapa, primeira etapa do nosso mapa de cálculo 2, porque é muito extenso. E estou ajudando várias pessoas, vários grupos de estudo, vários alunos também individualmente nesse mapa. Então, se você está precisando de ajuda nesse mapa, me manda um WhatsApp, meu número está na descrição desse vídeo, vai ser um prazer ajudá-lo, explicar passo a passo cada etapa, conforme for nesse vídeo. Estou ajudando em todas as outras matérias do módulo também, tá, pessoal? Desenho técnico, estatísticas e todas as demais. Então, precisando dessa ou das outras, manda um WhatsApp, vai ser um prazer ajudar você em mais esse módulo. Bom, queridos, eu me estendi bastante, mas foi
a melhor das intenções, visando justamente o aprendizado e o entendimento de vocês. Espero que tenham gostado. Mais uma vez peço para deixar seu like, se inscrever nesse canal e ficar ligadinho aqui, porque vai vir muito mais vídeo sobre essa e todas as demais matérias, tá bom? Queridos, fiquem com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!